bem com vocês? Eu quero compartilhar o que Deus tem falado comigo realmente nesses últimos dias, mas antes eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigada por cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada pela tua palavra, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua bondade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Pai, eu peço que realmente essa palavra venha entrar nos nossos corações, não porque sou eu que estou aqui falando, mas porque de fato a tua palavra, a Bíblia, ela realmente tem poder de nos transformar, de nos mudar, de nos fazer sermos quem o Senhor nos criou para ser. E realmente, em nome de Jesus, amém. Algo que Deus tem colocado no meu coração esses últimos dias é sobre amor pela presença dele, sobre paixão, sobre intensidade, não em ritmo talvez, mas intensidade em realmente gastar tudo que eu tenho para amar a Jesus e, consequentemente, quanto mais eu amo a Ele, mais eu posso realmente compartilhar e transbordar desse amor sobre a vida das outras pessoas. Até porque não tem como eu falar de alguém que eu não conheço e também não tem como eu contar sobre algo que eu não vivi. E realmente Deus tem colocado isso no meu coração sobre amar a presença dele acima de tudo, sobre ter um desespero santo pela presença de Deus, sobre realmente buscar incessantemente a presença dele. E com isso tudo, Deus foi me lembrando de algumas experiências que eu já vivi com ele. E eu me lembrei da primeira experiência que eu tive de fato com Deus. Eu cresci em um lar cristão, mas eu lembro a primeira vez que eu senti a presença de Deus palpável assim, foi em uma pré-conferência que teve na igreja, e nessa pré-conferência já tinha passado o momento de adoração, já tinha passado o momento da palavra, e tava no momento final, tava no louvor final, na verdade. E esse louvor final tava cantando aquela música Yeshua, e eu lembro exatamente quando tava cantando essa música, nesse momento, exatamente naquele momento, eu senti a presença de Deus de uma maneira como eu nunca tinha sentido. Eu fui tocada pela presença de Deus de uma maneira muito palpável e era possível sentir o amor dele por mim. E eu lembro que meu pensamento na hora era tipo, Deus, não deixa, por favor, esse momento acabar, porque eu tava sentindo a presença de Deus de uma maneira tão palpável. E realmente eu me lembrei dessa primeira experiência porque realmente conforme Deus estava falando comigo sobre fome, amor e sede pela presença dele, de fato eu também quero talvez te levar a se lembrar das primeiras experiências que você teve com o Senhor ou a experiência que mais te marcou diante da presença de Deus. E eu não sei se você lembra qual foi o sentimento depois disso, mas pra mim era tipo, Deus, que amor é esse que eu preciso compartilhar com as outras pessoas? Que é isso que eu vivi aqui que tá me fazendo sentir o teu amor? E a minha vontade é, Deus, por favor, me deixa compartilhar isso com as outras pessoas. Só que não tem como, igual eu falei, a gente compartilhar de alguém que a gente não conhece. Não tem como a gente também viver preso a coisas, experiências passadas, porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ele faz coisas novas todos os dias e tem uma experiência para mim e para você, realmente todos os dias. Não uma experiência, não só mais uma experiência, mas de fato uma revelação de quem Deus é, uma revelação da santidade de Deus, uma revelação do caráter de Deus, uma revelação da palavra de Deus. E quando a gente tem de fato essa revelação dia após dia, nós de fato podemos cantar da fidelidade de Deus. E lá em Salmos, capítulo 89, fala exatamente isso, fala: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Perceba que aqui fala, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. E o quanto eu e você estamos sendo desesperados pela presença de Deus, amando a presença de Deus acima de tudo, que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente pode contar sobre quem Ele é. Só que não tem como a gente contar da fidelidade de Deus se a gente não está amando a presença de Deus. E aqui fala sobre contar da fidelidade de Deus para todas as gerações. Então, para as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos esses, realmente, a gente contar da fidelidade de Deus. Sobre aquilo que Deus tem feito na minha vida, sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu acredito que Deus tem feito algo na sua vida. E realmente não esconda, não tente colocar debaixo de uma mesa a lâmpada, a luz de Deus sobre a sua vida. Não faz sentido você ser luz e tentar se esconder debaixo de uma mesa, debaixo de um lugar para abafar essa luz. Não, o Senhor realmente te chama para assumir um compromisso com Ele, de contar da fidelidade dEle para todas as gerações. E de fato a gente todos os dias se apaixonar novamente. Eu me lembrei muito, enquanto Deus falava isso comigo esses últimos dias, sobre aquela música, eu quero me apaixonar outra vez.
e de fato a gente se apaixonar pela presença de Deus dia após dia. E lá em Salmos, capítulo 24, vai dizer assim, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Perceba que aqui tem duas perguntas. Quem há de subir ao monte do Senhor? É uma pergunta muito comum e muitos de nós conhecemos. Mas a segunda pergunta, por muitas das vezes, a gente deixa passar, que é quem há de permanecer no seu santo lugar? A primeira pergunta é quem há de subir? E a segunda pergunta é quem há de permanecer? Porque uma coisa é você subir, a outra coisa é você permanecer nesse santo lugar. Porque permanecer nesse santo lugar vai exigir de mim e de você sacrifício, vai exigir de mim e de você renúncias. Talvez acordar um pouco mais cedo para ler a palavra de Deus e ter um momento junto com Deus. Talvez vai exigir de você pedir perdão para aquela pessoa que você magoou, ou de talvez você liberar perdão para alguém que te feriu. Vai exigir de nós, de fato, muitas renúncias e sacrifícios. Porque realmente o convite de Deus não é só para que a gente suba ao santo lugar, mas é para que a gente permaneça nesse santo lugar, para que a gente tenha mãos limpas e coração puro. E de fato, a gente vai observar até mesmo na história de Davi, quando fala, mas vamos abrir que é melhor. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13, vai dizer assim: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Então, à medida que eles davam 6 passos com a arca, que representa a presença de Deus, Davi, ele sacrificava um boi e um animal. E o que esse versículo nos ensina? Que aonde há a presença de Deus, exige sacrifício. Aonde a presença de Deus está, vai exigir de mim e de você sacrifícios. Então, de fato, aquilo que você viveu, a experiência que você viveu com o Senhor, o dia talvez que você entregou sua vida para o Senhor, foi algo que te fez queimar de amor por Deus. E esse amor precisa queimar dentro de você todos os dias, mas também vai te exigir sacrifícios. Vão ter dias talvez que você vai estar, nossa, eu não tô afim de ler a palavra hoje, eu não tô afim de orar. Mas não é sobre aquilo que você sente, é sobre aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Então, de fato, a gente entender, cara, eu assumi uma aliança com o Senhor um dia, e eu vou honrar essa aliança que eu assumi com Deus, de contar da fidelidade dele todos os dias, de queimar de amor por ele, de não só subir o monte, mas de permanecer no monte, e de fato proclamar o amor de Deus todos os dias da minha vida. E a gente vai ver lá em Salmos 96, vai dizer: cante ao Senhor um cântico novo, cante ao Senhor todas as terras, cante ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não se passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Nós temos realmente a oportunidade de filhos e filhas de Deus, de proclamar o amor de Deus, proclamar a fidelidade de Deus, porque lá em Salmo 19 vai dizer que o testemunho do Senhor é fiel, e o testemunho do Senhor é aquilo que eu e você precisamos contar, sobre quem é, sobre um Jesus que um dia morreu na cruz, mas ele está vivo, sobre um Deus que entregou o seu único filho por amor a mim e por amor a você. E todos os dias nós conhecermos ainda mais o Senhor, conhecer a Ele, fazê-lo conhecido, de fato contar de quem Ele é, contar do testemunho do Senhor, da fidelidade do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, de não apenas subir ao monte do Senhor, mas permanecermos, para que nós venhamos ter mãos limpas e coração puro todos os dias, glorificando a Deus, independente de onde nós estivermos, seja na sua escola, faculdade, mercado de trabalho, na sua família, mas de nós proclamarmos o amor de Deus. Porque não dá pra gente ficar se acostumando com a presença de Deus. Aquilo que Deus tem feito na sua igreja local não é normal. Aquilo que Deus tem feito no Brasil e nas nações não é normal. Aquilo que Deus tem falado com você no seu tempo de devocional, isso não é normal. A presença de Deus é a coisa mais preciosa que eu e você carregamos. E de fato, que todos os dias nós venhamos glorificar o Senhor com as nossas vidas, realmente subir no monte do Senhor e também permanecer, para que todos os dias a gente venha ter mãos limpas e coração puro e testemunhar da fidelidade de Deus por todas as gerações.